Tua Bíblia comigo em Êxodo 19. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Sobre entender Tô sem bateria. O que Deus está fazendo nesses dias. Porque se nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós paramos em lugares que Ele não mandou parar e entramos em lugar que Ele não mandou entrar. Fazemos o que Ele não pediu para fazer e deixamos de fazer aquilo que Ele disse para fazer. Quando nós somos conduzidos não por uma palavra, mas sim por circunstâncias favoráveis àquilo que queremos, a tendência é sempre de nós estarmos sendo enganados, iludidos pela circunstância. Toda circunstância que nós vivenciamos na nossa caminhada, que seja fora daquilo que Deus disse, mesmo sendo boa, ela não vem do Senhor. Toda circunstância que nos tira do foco daquilo que Deus disse para nós, mesmo sendo boa, ela não provém do Senhor. Porque, querido, o que nos tira do foco das coisas de Deus não são as coisas ruins, mas é o conforto da vida. Quando nós estamos vivenciando coisas ruins, as primeiras coisas que nós fazemos é correr para o Senhor e orar para que Ele nos tire daquele lugar. Para que nós possamos sair e ser libertos daquela situação e daquela circunstância. Mas quando nós estamos vivenciando situações boas, é muito raro e muito difícil que nós venhamos a orar e buscar ao Senhor para saber se realmente aquela situação que estamos vivendo foi Ele quem preparou para nós, foi Ele que nos chamou, foi Ele que disse que nós poderíamos estar ali. É mais fácil nós nos perder quando tudo vai bem do que quando tudo vai mal. A Bíblia diz que há mais sabedoria numa casa de luto do que numa casa de festa, porque numa casa de festa nós só festejamos, nós só nos alegramos, nós não paramos para pensar, nós só queremos fazer festa. Mas numa casa de luto nós paramos e começamos a olhar, a analisar a vida e começamos a pensar e perceber que somos pó e que nós não conseguimos nem sequer ter autoridade e autonomia no dia da nossa morte. É por isso que nós paramos e nós começamos a pensar sobre algumas coisas. O problema é que nós temos um defeito terrível como homens de ligar quando as coisas tudo estão indo bem, como se Deus estivesse aprovando tudo que estamos fazendo. Na verdade, nem tudo que é bom é certo, mas tudo que é certo é bom, mesmo que seja ruim para nós. A Bíblia nos ensina que Cristo foi aperfeiçoado e cumpriu todo o seu propósito por meio daquilo que Ele sofreu. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala para ele assim, ó, sofrimento aperfeiçoa, irmão. Aí você pode perguntar para mim, se não aperfeiçoar, você vai sofrer de novo. Até que você seja aperfeiçoado. E por que você está sendo aperfeiçoado? Porque Deus está gerando dentro de você um homem segundo o Cristo. É por isso que nós não podemos estar ligados às circunstâncias e situações. Nós precisamos estar ligados naquilo que Ele disse que faria. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Nós não podemos parar de olhar para aquilo que Ele disse e para aquilo que Ele apontou. Porque todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo, aquilo que Ele disse que faria, nós começamos a olhar para aquilo que nós queremos. E automaticamente nós vamos investir o nosso tempo
naquilo que queremos e não vamos mais investir o nosso tempo naquilo que Ele disse que quer e que precisa que nós venhamos entrar a partir daquilo que Ele quer fazer em nós. Nós vivemos, eu imagino que a era de maior distração da humanidade. Eu digo, se nós colocássemos uma regra nas igrejas e colocássemos uma caixa na entrada da igreja, em que nessa caixa você tem que deixar o teu celular guardado, talvez pessoas iam parar de vir para a igreja. Porque a primeira coisa que eles iam dizer, estão cerceando o nosso direito. Mas se tem um aparelho que tira e nos distrai, mais que todas as coisas, são os smartphones. E nós perdemos o foco, nós nos distraímos. Nós abrimos janelas que nos levam a pecar contra Cristo, a pecar contra a esposa, a pecar contra o esposo, a pecar contra a família. E nós não conseguimos mais ter a percepção daquilo que somos em Deus. E então nós começamos a gerar deuses para nós e construir coisas para nós, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E é justamente nesse lugar que o Senhor precisa tirar a sua igreja nesses dias. É desse lugar que Ele quer tirar. Porque nós precisamos estar atentos ao que Ele está dizendo. Nós precisamos estar compreendendo o que Ele está dizendo. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, aconteceram algumas coisas nas nossas vidas que nos deram autoridade para falar sobre o que falamos. Justamente sobre isso que eu estou falando hoje. Eu lembro que nós estávamos num momento assim, buscando ao Senhor para sanar algumas dificuldades que nós estávamos tendo. E eu me lembro que eu orei aquela noite até 3, 4 horas da manhã. Buscando ao Senhor para que o Senhor desse uma resposta acerca daquilo. E na manhã seguinte alguém me procurou com a resposta dentro daquilo que era a minha necessidade para aquele tempo, para aquela oração. Eu me lembro que a primeira coisa que veio no meu coração foi uma palavra de glória a Deus. Mas ao mesmo tempo que eu disse ao Senhor glória a Deus, eu disse, não fui eu quem dei, não fui eu quem enviei e não fui eu quem disse que faria. Eu perguntei para o Senhor, mas como assim? Eu orei até as 3, 4 horas da manhã por isso. E agora veio, bateu na minha porta a solução daquilo que eu precisava. E o Senhor disse para mim que não é. Eu lembro que o Senhor disse, não, eu não estou nisso. Não, mas Ele disse que o Senhor mandou ele aqui. Ele falou para mim que ele estava orando e Deus mandou ele vir aqui. E era para ele fazer isso. E o Senhor disse para mim que não. Falou, não, eu não mandei ele aqui. E aí eu recuei, com muita dor no coração. E ouvi ao Senhor. E depois daquele dia, à noite, eu fui para o Senhor, com as minhas angústias, e perguntei para o Senhor, Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? E não foi uma vez, irmãos, foram várias. E o Senhor disse, você precisa aprender algumas coisas, por base no sofrimento nessas áreas. Porque se você conseguir vencer esses lugares, você vai aprender o que é confiança e o que é entender o tempo determinado para todas as coisas. Querido, o fato de você ter necessidades hoje não quer dizer que Deus tenha que supri-las no dia de hoje. Talvez algumas necessidades que você está tendo hoje é para que você seja aprimorado por Deus para aquilo que virá no futuro. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver as coisas. Sabe por que nós só olhamos os problemas e as coisas, as necessidades? É porque os nossos olhos não são como os olhos do Senhor. Nós olhamos para algumas provas como algo que vai ser difícil, terrível e pesado. Mas sabe como Deus olha para algumas provas das nossas vidas? Eu fico imaginando Deus lá no céu, olhando para aquilo e fala, uau, hoje meu filho vai ser aprovado. Porque os olhos do Senhor, eles enxergam de uma forma diferente. Enquanto nós estamos olhando para algumas dificuldades e estamos temerosos, com medo daquilo, Deus olha e diz, eles vão ser aprovados. Por quê? Porque Deus espera que nós venhamos agir assim como Ele nos criou para agir. As nossas decisões não podem ser pautadas naquilo que entendemos, mas as nossas decisões precisam ser pautadas naquilo que Ele disse.
Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Pode. Mas a Bíblia diz que o Senhor jamais esquecerá dos seus filhos. Então, irmão, se você passa por alguma dificuldade hoje, entenda que ela é momentânea. Ela não é permanente. Porque o Deus da palavra, Ele não mente. E se você passa por uma circunstância difícil nesse momento, é porque é necessário para você ser aperfeiçoado mediante aquilo que Deus está construindo em você. Alguns vão ser construídos com uma base de aço de 10 centímetros. Para esses a prensa vai ser mais dura e mais difícil. Outros vão ser construídos com uma base de concreto mais fina, ou com tijolos, ou com pedras, mas todos, na proporção que o Senhor os quer usar, vão ser construídos de alguma forma pelo Senhor. É dessa forma que nós precisamos entender. Porque o Evangelho não vai construir nada em nós a partir do que somos, mas Ele vai construir tudo em nós a partir do que Ele é. Não é a partir do que temos, não é a partir do que somos, mas é a partir do que Ele é. É por isso que nós precisamos entender as movimentações para não parar no lugar errado. É por isso que nós precisamos entender que às vezes Deus nos tira de um lugar e Deus nos coloca em outro lugar, mas o propósito não é que nós fiquemos nesse lugar, o propósito é que esse lugar seja uma transição para aquilo que Ele está nos levando. É por isso que nós temos que ter clareza da promessa que nos foi dada, clareza da palavra que nos foi confiada. Sabe o que Deus espera de nós? Ele espera que nós, igreja, tenhamos uma visão não presa ao tempo, mas uma visão de eternidade. Porque Deus está construindo através do Filho a eternidade dele dentro de nós. E se nós ficarmos presos à momentaneidade da vida, nós vamos construir as coisas com base naquilo que precisamos. E isso chama-se necessidades. Agora, se a nossa visão está segundo Cristo, nós vamos olhar para as coisas eternas e vamos entender que em algum momento nós vamos acessar aquilo que é necessário para cumprir aquilo para que nós somos chamados. Eu costumo dizer que existe uma mesa posta do Senhor, e realmente existe. E tudo o que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus na minha vida está posta sobre essa mesa. Ele não esqueceu de nada. Agora, como que eu vou acessar as coisas que estão sobre a mesa? Depende do quanto eu estou alcançando a estatura de um varão segundo o Cristo. Uma criança, ela acessa a mesa, na beira da mesa, ela levanta a mão e só pega aquilo que ela consegue. E quando ela precisa de algo mais, ela pede para alguém mais adulto e maduro que ela que alcance e que acesse para suprir aquele momento. E essa pessoa alcança e supre aquele momento. E conforme essa criança vai ganhando estatura, ela vai acessando coisas diferentes na mesa, porque ela está alcançando, ela está vendo de uma forma diferente. Nós precisamos entender as estações de Deus, as manifestações de Deus, entender qual é a nossa estatura e mediante disso não querer acessar aquilo que ainda não é tempo, mas somente acessar aquilo que nos é permitido. Não é querer comer o que está no meio da mesa se a nossa estatura não nos dá robustez para tocar naquilo, mas é comer aquilo que está acessível. Porque tudo aquilo que Deus coloca sobre a mesa é bom. E é o que precisamos para aquele tempo. E é por isso que nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Nós precisamos entender as movimentações de Deus. Deus tinha uma promessa no começo da sua palavra, e a promessa permanece até o fim. Ele fala para um povo que vai tirar aquele povo de um lugar, que vai levar para uma terra, que vai completar toda a obra dele. Mas nesse caminho, nesse processo, existem coisas que vão acontecer, porém a promessa não mudou, e muito menos a palavra dita no princípio de tudo. O fato de, no meio do caminho, eu encontrar oásis, não quer dizer que eu cheguei no jardim que o Senhor disse que eu deveria chegar. O fato de eu encontrar algumas coisas agradáveis no meio do caminho, não quer dizer que eu cheguei a Canaã. O fato de eu estar em Gozém não quer dizer que é ali para me estabelecer. Eu preciso ir para aquilo que Deus me prometeu desde o princípio. Gozém é uma boa terra.
mas não é a terra da promessa. E quando eu me atento somente às coisas boas, eu perco a visão daquilo que está sendo construído de Deus dentro de mim, e eu começo a estabelecer mediante aquilo que eu estou vivendo e vivenciando. Querido, tudo aquilo que eu estabeleço fora de um propósito, por um período, vai ser muito bom, mas vai chegar um momento que eu vou me tornar escravo daquilo que eu construí. É mais difícil um escravo sair de uma terra como escravo do que ele transicionar em uma terra como livre. O que Deus quer nessa noite é liberar entendimento sobre a nossa mente, para que nós venhamos entender que o fato de estarmos comendo e bebendo e vivendo dias felizes não quer dizer que nós alcançamos a totalidade daquilo que Ele disse que nós teríamos nele. Não se alegre, querido. Não se alegre com os pirulitos. Não se alegre com o pudim. Isso é transitório, isso é passageiro. Não se alegre com as coisinhas que você vai ganhar pelo caminho. Não, quer dizer, não, se alegre com isso, mas não se prenda a isso. Se alegre, fique feliz com isso, mas entenda que isso não é o principal. Sabe qual que é o principal? O principal está escrito que naquele dia ele terá uma grande mesa, e nessa mesa ele servirá a todos os santos. E nessa mesa vai ter muita carne, vai ter muita bebida, vai ter muita comida. E sabe o que é bonito disso tudo? É que Ele vai nos servir. Então, os nossos olhos precisam estar ligados para aquele que vai nos servir e não para o que está na mesa. Nós desfocamos muitas vezes o Senhor da mesa, porque a mesa está bonita. Nós precisamos estar focados em quem? No Senhor da mesa. Vamos ler comigo lá. Você abriu já Êxodo? Êxodo 19. Eu quero falar, eu estou falando já sobre isso, para que nós venhamos transicionar nossa mente de um Egito espiritual e entendamos o que Deus e é para onde Deus está nos levando. 19, versículo 1 diz assim: no terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto de Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó, e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciões do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarou em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o, consagra-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes e estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai, e tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte, não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Antes que tudo isso acontecesse, antes de eles chegarem nesse determinado lugar, houve uma promessa para Abraão. Deus disse a Abraão que daria a ele uma terra. Deus disse a Abraão que levaria eles para um lugar onde Deus seria supridor de todas as coisas nas suas vidas. E após essa promessa, passaram-se algumas gerações. Houve fome na terra, houve problema na terra. E de alguma forma, antes de haver essa fome, esse problema na terra, Deus pega e já envia José para o Egito. Esconde José lá dentro.
E no devido tempo Deus revela a José para o cumprimento de um propósito. Querido, perceba que o fato de José ser estabelecido como governador, como alguém que preparou e guardou alimentos e mantimentos para 7 anos de pobreza, não estava ligado a suprir e tornar o Egito a nação mais rica da terra naquele momento. Mas o propósito central de Deus ter escondido José e colocado e estabelecido José nesse lugar era porque ele sabia que viria um tempo de fome e nesse tempo o povo escolhido precisava ser suprido, sustentado e guardado. Nós focamos muito naquilo que aconteceu, mas nós esquecemos que todo o plano de Deus estava ainda e permanecia ainda e permanece até hoje dentro de uma promessa que ele fez a um povo. O plano central de Deus ainda era o povo de Israel. A terra foi tomada de fome, e esse homem foi estabelecido por Faraó. E nesse momento esse homem traz a sua família, traz Jacó, traz o seu pai para morarem no Egito, porque eles iam ser supridos. Perceba que muitas nações vieram para o Egito, mas eles não vieram para ser supridos, eles vieram para comprar alimentos. E no momento que acabou o dinheiro e o recurso para eles comprarem alimentos, eles tornaram-se escravos do Egito, para que por meio do trabalho eles alcançassem alimento, para que não morressem de fome. Mas no meio de toda essa catástrofe, existia um povo que foi guardado pelo Senhor, que Deus levantou um homem chamado José, trouxe esse povo para essa terra, e essa terra os serviu com toda a sua fartura, sem que eles precisassem comprar nada, porque essa terra foi preparada para servir um povo escolhido. O Senhor os guardou, o Senhor os levou para a melhor terra do Egito, e os colocou e os estabeleceu naquele tempo lá. O maior problema é que quando nós chegamos em um lugar que faz parte daquilo que Deus disse, mas nós desfocamos aquilo que nós temos que continuar construindo para alcançar aquilo que Ele disse que faria em nós e através de nós. O maior problema é que no momento desse nós descansamos e nós deixamos os nossos olhos serem confundidos pela fartura daquilo que estamos vivendo. O povo não entendeu que era uma passagem. E o povo começou a estabelecer moradia em Gozém. Eles começaram a construir, eles começaram a comprar, eles começaram a se multiplicar, eles começaram a crescer como povo. Querido, Deus prepara coisas para nos socorrer em tempos de dificuldade. Deus vai dar para você recursos gigantescos em tempos necessários, mas não pare no recurso. Pare no Senhor da promessa do recurso. Porque o recurso fora do propósito acaba. E nós nos tornamos escravos daquilo que era para nós antes uma mesa farta. E quando esse povo para ali, eles começam a estabelecer moradia. Passa-se um tempo. Jacó está chegando nos seus dias. Ele percebe toda essa movimentação. E ele chama os seus filhos e fala: ó, eu vou partir. Está chegando a minha hora, mas eu quero fazer um pedido para vocês. Eu não quero que vocês me enterrem nessa terra. Eu quero que vocês me levem para a terra dos meus pais e me enterrem com eles. Sabe o que Jacó estava dizendo? A promessa descansa em Canaã, não descansa em Gozém. Por mais que nós estejamos vivendo dias maravilhosos aqui, sendo supridos, plantando, colhendo, nossas famílias crescendo, estabelecendo, porém, a promessa não é para essa terra é passagem. Sabe o que Jacó estava dizendo? Sabe o que Israel estava dizendo? Ele estava falando para a nação e para a família: ei, entendam, não descansem enquanto não alcançarem em totalidade aquilo que o nosso Deus falou a Abraão. Na sua morte, o pai estava pregando para aquela nação, mas a nação estava tão confortável que ela não compreendeu. E após a morte de Jacó, chegam os dias de José. José faz o mesmo discurso e fala: ei, eu preciso que quando vocês saírem daqui, vocês não deixem os meus ossos nesse lugar. Eu preciso que vocês levem os meus ossos para aquele lugar, para a terra da promessa, porque lá é o lugar que eu preciso descansar.
Sabe o que José estava dizendo aqui, ainda em vida? Ele estava dizendo assim para as pessoas: ei, vocês não podem descansar aonde não é o lugar do descanso. O maior problema é que nós paramos no meio do caminho. Nós paramos no suprimento de algumas necessidades. Querido, não se alegre com o suprimento das necessidades e só descanse nisso. Se alegre no Senhor que está suprindo a necessidade momentânea. Porque Ele só está suprindo uma necessidade, mas a terra que mana leite e mel está à frente ainda. Entenda que Deus não nos chamou para viver uma vida de necessidades, mas Ele nos chamou para viver em uma terra que mana leite e mel. Para um lugar em que nós vamos ter e vamos fornecer. Para um lugar que nós vamos construir e vamos estabelecer, porque é promessa dEle. O que acontece com o povo? Ele para no lugar. E até enquanto José estava vivo, estava tudo bem. Eles cresciam, se multiplicavam. Eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A terra que eles estavam estabelecidos crescia e se multiplicava. E o povo do Egito começava a temer aquele povo que estava crescendo e se multiplicando. Se você cresce no lugar que Deus não te estabeleceu, com certeza você vai ter problema. Se você começa a crescer no lugar que Deus não disse que é o lugar, para que você plante os seus pés e estabeleça, você vai ter problema. Se você é promovido em uma situação e naquela situação você pensa que é ali que Deus vai se estabelecer e não é ali, você vai ter problema nesse lugar. Querido, eu quero deixar bem claro para você nessa noite que você precisa tirar os olhos da circunstância e precisa olhar para aquilo que Deus disse. A coisa está boa, você estabelecendo, plantando, colhendo. Perceba que quando tudo isso passa, só existia um povo na terra do Egito que não era escravo do Egito. Esse povo era o povo estrangeiro, porque até os egípcios eram escravos do Egito. Porque eles não tinham como comprar, então eles se vendiam como escravo para poder comer. E o povo estrangeiro era o único povo que era dono do seu próprio nariz e não era escravo do Egito. Se nós perdemos o time do que Deus está fazendo, nós nos tornamos escravos daquilo que era a bênção por um tempo nas nossas vidas. Nós não podemos perder o tempo de Deus. Nós não podemos perder o time de Deus esses dias. Passa um tempo, acabou a fome na terra, qual que era? O que esse povo precisava fazer? Eles precisavam sair daquela terra e ir para a terra onde Deus tinha dito que estabeleceria eles como uma grande nação. Agora eu olho para você e você olha para mim. E eu pergunto para você e você pergunta para mim. Se eu estou num lugar que está tudo maravilhoso, tudo bem, a casa está boa, a comida está boa, o salário está bom, tudo está dando certo. E alguém chega para você e fala: ó, está na hora de levantar acampamento. Está na hora de sair. Você vai levantar a mão assim, a primeira coisa, como um bom crente, você vai dizer: está amarrado em nome de Jesus. Sai de ré, Satanás. E sabe por quê? Porque você perdeu a visão da promessa. Você ligou somente os seus olhos para a circunstância. Quando Jacó morre, quando José morre, eles querem deixar claro: ei, acorda, não é aqui. Não me deixem aqui, porque não é aqui. Sair de um lugar, quando nós estamos desconfortáveis, é confortável. Talvez não tenha nada a ver com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Nós estávamos viajando um dia com os amigos e nós fomos viajar de S10, cabine dupla. E eu olhava para aquela S10 e eu falava: nossa, quero comprar uma dessa. Falava para Dani: eu quero comprar um carro desse. Eu tive a infelicidade de viajar no banco de trás desse carro. Aquilo que para mim era um sonho tornou-se um pesadelo, irmão. Eu com esse tamanho todo, imagina alguém maior que eu viajando atrás, sentado no banco de uma S10.
Quando eu cheguei no final da viagem, eu falei: Deus, eu não quero esse carro. Porque aquilo que parecia ser conforto tornou-se desconforto. Porque enquanto está confortável, nós não queremos sair. Mas quando começa a incomodar, a gente quer sair. O povo estava confortável. Eles não estavam entendendo o que Deus estava dizendo. Eles perderam o time, eles perderam o tempo, eles tiraram os olhos do Senhor, eles perderam a revelação daquilo que Deus tinha dito. Eles pararam de ler acerca dos seus pais, eles não ouviram os pais. Querido, nós podemos descobrir muitas coisas hoje acerca da palavra de Deus. Deus pode dar revelações sobrenaturais para nós, mas nós não podemos de maneira alguma desmerecer os marcos antigos. Desmerecer o que os nossos pais plantaram e estabeleceram. No conforto da vida que eles estavam vivendo, eles tomaram a decisão errada. E quando tudo passa, vem um novo rei, um novo administrador. Ele percebe aquilo que todos estavam percebendo. E o que ele diz? Esse povo está crescendo demais. Esse povo é muito numeroso. E esse povo pode se voltar contra nós. E se eles se voltarem contra nós, nós vamos ser derrotados, porque eles vão se unir. As outras nações até aí vão nos derrotar. É necessário que nós os tornemos escravos. Porque pare e pense, qual que era o questionamento? São forasteiros, são estrangeiros, mas habitam a melhor terra do Egito. Eles crescem, se estabelecem enquanto nós sofremos. Enquanto cidadãos da própria terra são escravos, eles são livres. Sabe o que é terrível, irmão? É que quando você perde o tempo de Deus, você torna-se escravo daquilo que era para você alegria. Aquilo que você se regozijava e se alegrava, torna-se para você um peso, porque não tem mais alegria naquilo. A terra que eles achavam que era o lugar de estabelecimento, a terra que eles compravam, faziam negócio, a terra que eles constituíram família, de repente voltou-se contra eles, eles tornam-se escravos daquele povo. E sabe por que eles tornam-se escravos de um povo? É porque eles pararam de ouvir ao Senhor. É porque os ouvidos deles não estavam mais voltados para o que o Senhor tinha dito para Abraão, mas eles estavam voltados somente àquilo que eles estavam vendo e vivenciando no momento. Porque eles tiraram os ouvidos da palavra, eles passaram a ouvir as coisas e não pense que foi de uma hora para outra. Sabe por que às vezes Deus dá uma incomodadinha? Para a gente não ficar muito confortável. Ele precisa dar uma mexida em nós, ele precisa dar uma chacoalhada em nós. Para que a gente entenda que o conforto nosso está naquilo que ele disse e não naquilo que nós achamos confortável. Ai, pastor, essa cadeira é ruim de sentar, é difícil. Cansa as costas. Talvez seja necessário. Porque se você senta numa cadeira muito confortável, talvez você durma na hora do culto. E essa te incomoda e você fica acordado. Se nós entendemos os processos de Deus, nós vamos conseguir alcançar com mais clareza aquilo que Ele disse. A partir desse momento, desse dia, passam-se 430 anos. Gerações passaram, um povo passou, muitos morreram escravos trabalhando. Aquilo que era bênção transformou em quê? Em maldição. Passam-se 430 anos e de repente o Senhor encontra um homem chamado Moisés, que vocês conhecem a história dele. Ele fala: pera, eu me lembrei da promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. E eu vou levantar esse homem que nasceu para esse propósito, para livrar o meu povo dessa terra. Porque o clamor desse povo chegou até os meus ouvidos. Sabe quando a gente clama, querido? É quando a coisa está ruim. Sabe quando a gente ora 2 horas por dia? É quando a coisa está pegando. Sabe quando a gente faz jejum, oração, vai para o monte? É quando a coisa está feia. Porque quando está tudo bem, a gente fala: o Senhor é querido, é papai, Ele vai perdoar, hoje não vai dar não.
hoje eu vou comer picanha, Senhor, porque eu ia até fazer jejum, mas eu não sabia que me chamava para comer picanha. Então o Senhor entende, eu vou deixar o jejum para amanhã, eu vou comer a picanha hoje, aleluia, glória a Deus. Mas quando o sapato aperta, nós corremos para o Senhor. Nós oramos como nunca, nós jejuamos como nunca, nós buscamos a Deus como nunca. E sabe por quê? Porque nós ainda precisamos nos converter ao Senhor. Porque no momento que nós nos convertermos ao Senhor, as coisas boas não vão nos tirar do propósito. Eu me lembro, esses dias eu estava falando com Deus sobre algumas coisas. E Deus começou a pontuar algumas coisas para mim. E dentro dessas coisas que Deus começou a pontuar para mim, Ele disse bem assim: Isaías, se alegre nisso, mas não pare nisso. Se alegre, se regozije com o que está acontecendo, mas não é ainda o propósito. Faz parte do caminho, faz parte do que você está sendo preparado para ser, mas não se alegre somente nisso. Não perca o foco daquilo que eu disse. Querido, eu quero que você entenda nessa noite, não perca o foco daquilo que Deus falou a teu respeito, por mais que você esteja vivendo dias maravilhosos. Porque até os dias maravilhosos passam pela momentaneidade da vida. Após esse tempo, o Senhor levanta esse homem. E Ele chama Moisés e fala: Moisés, eu preciso que você vá lá e liberte esse povo. Traga esse povo para o lugar de onde eles deveriam estar, mas que devido ao conforto da vida eles se perderam. Agora você se pergunta, e eu me perguntei muitas vezes, por que eles passaram tanto tempo escravo? É porque na verdade eles já eram escravos daquele lugar, daquela terra, mas pensavam ser livres. Como assim? O conforto da terra tornou eles escravos da terra. Sendo que o Senhor gerou um povo e disse que o povo domine sobre todas as coisas sobre a terra e não tenha a terra como Senhor de todas as coisas. Mas o conforto daquela terra já tinha os tornado escravos. Eles só mudaram a forma de escravidão. Mas eles já eram escravos porque eles já tinham tirado os olhos daquilo que Deus tinha dito. Você está comigo? A forma de escravidão mudou. Antes eles serviam ao seu próprio ego, mas agora eles passam a servir ao Senhor de toda aquela terra. E quando eles passam todo esse período, Deus precisa começar um novo processo com eles. Ele levanta um homem que foi criado nos costumes egípcios, um homem que estava sendo preparado para assumir o lugar de governo do Egito. Ele levanta esse homem que matou outro homem e se escondeu por 40 anos por causa disso. E ele chama esse homem para o seu verdadeiro propósito, que era libertar um povo. Por isso que o Senhor o escondeu, por isso que na matança dos meninos o Senhor dá a estratégia de colocar esse homem dentro de um cesto. Esse homem é jogado no rio, e quem alcança e quem pega esse homem para criá-lo? Quem foi? Quem foi? E por quê? Porque o único lugar que ele poderia estar guardado e escondido era dentro da casa de Faraó. Agora eu pergunto para você, aonde Deus escondeu José? Aonde Deus escondeu José? Aonde? Dentro da casa de Faraó. Para quê? Porque Deus precisava gerar provisão para um povo que tinha uma promessa. E o que esse povo faz? Esquece, Deus precisa levantar Moisés. E Deus joga Moisés dentro da casa de Faraó, esconde ele lá dentro, guarda ele lá dentro, protege ele lá dentro. Por quê? Porque ele precisava libertar um povo de novo que se tornou escravo daquilo que deveria ser uma bênção na vida deles. E passa o tempo, Moisés volta, busca Faraó, fala o seguinte: Faraó, vem aqui porque nós temos que conversar sobre um assunto. Eu sou enviado de Deus, Ele é o Senhor desse povo que você tem por escravo. E eu vim dizer para você, faz o seguinte: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir, porque eu quero que eles me adorem no monte, eles precisam sair daqui. E Faraó, como um cara muito legal, olhou para Moisés e disse: Moisés, beleza, cara, deixa esse povo ir. Libera eles. Para que ficar com esse 1 milhão de homens aqui que trabalha de graça para nós? Vamos botar os egípcios fazer tijolo. Vamos botar eles para colher, para trabalhar. Não, beleza, pode ir.
Mas Faraó não agiu dessa forma, ele olhou de uma forma, eu imagino que até tentando entender quem que é esse petulante. Como vem a mim e pede uma coisa dessa, ele está maluco? E naquele momento, o que Deus começa a fazer? Deus começa a gerar coisas no reino de espírito para trazer notoriedade a Faraó de que ele era Deus sobre todas as coisas. Mas sabe o que eu aprendo nas 10 pragas do Egito? Eu vejo que Deus ele não estava fazendo isso para mostrar para Faraó quem ele era, porque ele não precisava disso. Mas ele estava fazendo isso para que o povo de Israel lembrasse quem era o seu Deus. Porque toda praga que é lançada sobre o povo do Egito não alcança o povo de Israel. Eles são guardados e protegidos. E por quê? Para que o povo voltasse a olhar para Yahvé. Sabe por quê? Porque nesses 430 anos, esse povo foi desenvolvido numa cultura egípcia e tudo que eles faziam tinha a ver com aquilo que os egípcios faziam. Eles adoravam os deuses egípcios, eles se entregavam às questões egípcias, às administrações egípcias. A cultura que regia a forma de movimentação deles era egípcia. E por quê? Porque eles escolheram ficar numa terra que Deus não disse para eles ficar. E por isso eles pagaram um alto preço. E Deus vem e começa a mostrar, e através dessas demonstrações, Deus começa a fazer eles lembrar daquilo que os pais deles diziam acerca de Yahvé, acerca do Deus Todo-Poderoso, as coisas que ele fazia. E mediante a isso, desperta no coração deles fé, esperança de que eles iriam sair dali. E assim eu fico imaginando na minha mente santificada, aqueles crentes que ficam sem ler a Bíblia 1 ano, pegando aquelas escritas dos profetas cheias de poeira, dentro do baú, escondido debaixo da cama, após ver todas as maravilhas que o Senhor estava fazendo, e começam a ler acerca das promessas que Ele fez. E aquilo começa a gerar de novo no coração daquele povo confiança, começa a gerar fé, para que eles possam transicionar daquele lugar para aquilo que o Senhor disse. E dentro disso, após tudo isso acontecer, Faraó é vencido, ele se entrega, ele libera o povo. E esse povo vai, passa um caminho. Após 3 meses chegam ao deserto, chegam ao Sinai. E ali havia uma grande expectativa no coração de Deus, porque Deus queria se apresentar a uma família como um pai. Queridos, o fato de você sair da escravidão geográfica não quer dizer que você saiu da escravidão mental. O fato de você sair de um lugar que você era escravizado não significa que você deixou de ter uma mente escrava. Porque não adianta eu mudar o lugar geográfico se eu não mudar o lugar dentro de mim. Eu posso estar andando em Jerusalém com uma mente escrava. Eu posso estar andando no Egito com uma mente de libertador. Não é o lugar geográfico que determina como eu me movo, mas é quem eu sou dentro que determina a minha movimentação. A transformação, ela sempre vai ser de dentro para fora. Uma coisa que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês. E por favor, não perca a linha do raciocínio que nós estamos construindo aqui nessa noite. Êxodo 2:24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E o que Deus faz quando Ele se lembra? Ele liberta o seu povo, Ele leva o seu povo para onde? Para onde? Para onde, igreja? A raiz da palavra deserto é interessante porque ela significa 4 coisas. Ela significa falar, declarar, conversar e comandar. E quando nós lemos o que lemos aqui em Êxodo 19, nós vemos essas 4 coisas acontecendo em uma reunião de Deus com Moisés. A primeira coisa que Deus faz no deserto, Ele nos tira de um lugar em que nós estamos debaixo de opressão, escravizados,
para que nós possamos descansar, para que possamos ter um ouvido atento àquilo que Ele vai falar. Querido, Deus sabe que não adianta nós tentarmos ouvi-lo no momento que nós estamos aflitos. Sabe por quê? Porque nós só vamos ouvir a nossa necessidade. Quando nós estamos aflitos, nós vamos orar. E aí o Deus do nosso umbigo nos responde. Porque sempre o Deus do nosso umbigo vai responder às nossas necessidades. E nós vamos ficar inventando palavras que Deus não disse e nos movendo sobre aquilo que Ele não falou. Então sabe o que Deus precisa fazer primeiro? Ele precisa nos tirar de um estado de escravidão. Ele precisa vir com a sua misericórdia sobre nós, nos colocar em lugar de descanso, para que Ele possa falar conosco. E quando Ele fala conosco, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que Ele está dizendo. Eu não me lembro de nenhuma oração que eu fiz na angústia da minha alma que eu obtive uma resposta concreta do Senhor. Porque toda oração na angústia é baseada no sofrimento momentâneo. E sabe o que é mais lindo disso? É que Deus chega e pega você está orando 10 dias, para Deus tirar você daquela angústia. E quando você cansa de orar, Ele vem e tira você da angústia. Ah, não vou mais orar também. Estou de saco cheio, Deus não me escuta. Ah, ser crente que nada, vou viver minha vida. Já dá uma de revoltado. Vou voltar a fazer o que fazia antes, vou chutar o balde mesmo. Aí levanta no outro dia, com aquela cara lavada, não sabe dar bom dia para Deus, se esconde debaixo da cama. Aí você olha para Deus e fala: Deus, é verdade, você está certo, eu preciso descansar na tua palavra. E descansar na sua palavra não é falar, resmungar, reclamar. Descansar é confiar naquilo que você disse. E no momento que você para de reclamar, de olhar para a tua dificuldade, e você realmente descansa naquilo que Ele disse, você vai conseguir ouvir o que Ele tem para falar. O propósito do deserto, irmão, não é matar você, é para que você se cale, para que Ele fale. Ai, pastor, estou no deserto. Aleluia. Como assim está amarrado? Cara, o deserto é o melhor lugar. Porque é o deserto onde Ele nos leva e nos tira de toda a distração da vida, nos tira de toda a condição humana. E no deserto Ele diz para nós: ei, aqui é comigo, aqui só eu vou conseguir fazer, aqui só eu sustento, aqui você não planta e não colhe, porque deserto não dá nada, mas eu vou ser suprimento para você. No deserto Ele diz para você: ei, eu tirei tudo, o Deus do teu umbigo morreu aqui, porque agora só tem eu. Agora é comigo. Não tem como dar um jeitinho no deserto, irmão. Não tem como dar um jeitinho, porque ou é Ele ou não é Ele. Ou é Ele quem faz ou não tem jeito. Aí você escolhe, ou você morre lá, esperneando, ou você descansa e deixa Ele fazer. Nesse momento, o Senhor nos chama para quê? Para falar conosco. Por quê? Porque as momentaneidades da nossa vida não nos permitem ouvir a Deus, porque as nossas necessidades falam mais do que aquilo que Ele está falando. É por isso que às vezes Deus vai precisar matar você, para você ouvir Ele. Para você parar de discutir e parar para ouvir. Quem já conseguiu entender alguma coisa no meio de uma discussão que eu estava falando? Você já entendeu? Não tem como entender, porque os dois falam. O que você disse mesmo? Ah, esse diálogo! E termina a discussão, um olha para a cara do outro: resolveu? Não, não resolveu, porque você só falou, não parou para ouvir. Você quer sair de uma discussão resolvido? Fique quieto. O teu silêncio é a melhor resposta, irmão. Vou contar um pecado nosso aqui, meu da minha esposa. É para expor, eu exponho a mim, né, amor? Eu lembro que às vezes a gente dava aqueles quebra-pau de casal em casa, assim. E mulher gosta de falar, irmão. Homem fala, mas mulher fala bastante. E a Dani vinha, e eu quieto. Depois de tanto falar, eu aprendi a ficar quieto de vez em quando também. Ela olhou para minha cara e disse: você não vai falar nada? Eu falei: não. Por quê? Porque se eu falar, vou falar pior que você. Então, se um morrer, só tá bom. 2 morrer, vai ficar 2 mortos. Então deixa só um morto. Só um morto que é melhor. E eu saí de casa, fui caminhar, esfriar a cabeça. Ela brava porque eu não respondi. Ela queria uma resposta.
E eu voltei para casa à noite, eu acho, tarde. Onde você foi? Falei, fui relaxar a cabeça. E agora, vamos conversar? Agora vamos. Eu olhei para ela e falei, você estava certa nisso, nisso, nisso e nisso. Ei, por que você não admite isso? Porque na hora eu não ia admitir, ia falar que você estava errada. Porque o silêncio nos faz pensar sobre aquilo que estamos sendo advertidos. Se nós não paramos para ouvir a Deus e toda hora nós estamos apresentando para Ele as nossas queixas, nós não vamos escutar o direcionamento dEle. É por isso que nós precisamos nos calar. Você já fez a oração do calado? Sim ou não? Não? Se você ainda não fez, faça a melhor prática de oração que tem. Você vai perante o Senhor, contempla Ele, se cala, e Ele fala e você ouve. Não tem coisa melhor, porque você não vai pedir o que não precisa e não vai falar o que não devia, porque Ele vai falar para você tudo o que você precisa e tudo o que você deve fazer. E nessa oração, em vez de você ficar falando o que você quer falar e pedindo o que você quer pedir, você vai aprender a adorar o nome dEle, porque na adoração ao nome dEle você recebe tudo aquilo que Ele precisa dar para você e não aquilo que você precisa para você. Ah, Deus, eu preciso disso. Deus olha para você e fala, não, agora você não precisa. Agora você precisa disso. Porque o pai sabe o que é bom para os filhos. Ai, pai, eu quero água gelada hoje porque eu estou com vontade. Não dá para tomar água gelada hoje, filho, porque você está tossindo, você está com a garganta inflamada. Não, mas eu amo água gelada, então o problema é teu. Mas você vai tomar água da torneira. Quando eu entendo que eu preciso ouvir ao Senhor, eu não vou ficar pedindo só as coisas que me agradam, mas eu vou fazer aquelas que me desagradam para que Ele seja agradado pela minha atitude. No deserto Ele fala conosco. No deserto Ele declara o seu plano e propósito. Sabe onde eu descobri o plano e propósito de Deus para a minha vida? Foi no deserto. Não foi nos púlpitos pregando, não foi na melhor fase profissional da minha vida, mas foi quando Ele falou, Isaías, vamos dar uma voltinha no deserto? E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Deserto é Satanás. Está amarrado. Mas uma voltinha no deserto declara o plano e propósito dele para a tua vida, desde que você esteja disposto a ouvir. No deserto você tem duas escolhas, irmão. Ou você morre picado por cobra e escorpião, ou você confia que o Deus vai guardar você de todas as coisas. Ah, mas como assim? Picado por escorpião e cobra? Picado por você mesmo, pela tua língua maligna e pelo veneno que sai de você quando você está irado. No deserto nós decidimos se morremos pelas nossas palavras ou se vivemos pela palavra dele. É uma questão de escolha, mas acima de tudo é uma questão de decisão. No deserto Ele declara o seu plano. No deserto Ele vem conversar conosco para nos trazer clareza de quem somos nele. Primeiro nós ouvimos, depois conversamos para esclarecer e entender o que ouvimos dele. No deserto Ele vem para conversar. Primeiro Ele fala e depois Ele conversa. No princípio Deus chega e cria o homem, prepara todas as coisas para o homem, e Ele chega e conversa com o homem. Não, Ele fala para o homem. E depois Ele falar para o homem, dar diretrizes ao homem, dizer o que o homem deveria fazer, Ele vem na viração do dia para conversar com o homem. Deus só vai conversar com você depois que você aprender a ouvir o que você tem que fazer. Porque Deus vai conversar com você não para ouvir o que você quer, mas para que você compreenda o que Ele quer para você. Porque na boa conversa você tem esclarecimento, desde que a conversa tenha por base o que foi dito. Nesse momento o Senhor diz ao povo, fala para eles, Moisés, que eu vou descer. Primeiro você dá instrução a eles, fala para eles o que tem que acontecer, declara para eles o porquê que eles estão aqui, e depois eu vou descer para lá, porque eu quero conversar com eles. Eu quero me revelar a esse povo como um Deus Pai, que os tirou novamente, não pelo seu merecimento, mas pela promessa. Querido, entenda que não é merecimento, é promessa. Deus faz tudo por nós, não porque merecemos, mas porque sobre nós descansa uma promessa permanente dEle. Se fosse por merecimento, nós estava frito. Já pensou nós orando, Senhor, me dá o que eu mereço hoje. Abre o céu, cai um raio, consome a gente.
Porque um homem sem Deus só merece a morte, irmão. Não é por merecimento, mas é por graça, é por favor, é por promessa. Após Ele conversar conosco, Ele nos coloca debaixo do seu comando, nos dando diretrizes claras do que temos e precisamos fazer. Deus nos leva para o deserto para alinhar o nosso coração àquilo que Ele precisa fazer dentro de nós. Se você ainda não foi para o deserto, eu convido a você a ir para esse lugar nessa noite. Ai, pastor, fica tranquilo, irmão. No deserto, à noite, tinha a nuvem de fogo do Senhor que aquecia. E de dia tinha a nuvem do Senhor que trazia sombra e descanso para eles. No deserto eles não se preocupavam em comprar calçado, porque o calçado crescia no pé e a roupa crescia no corpo. Não se preocupavam em plantar, porque não tinha como plantar. Deus dava a eles o pão e a comida diária. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nesse lugar não é da nossa forma, é da forma dele. Mas o deserto não é um lugar de habitação, o deserto é um lugar de transição. Se você vive no deserto é porque você não entendeu. Deserto é transição, é um lugar que você vai passar para ser alinhado pelo Senhor, para conhecer o coração de Deus, para entender o plano e propósito dele para a tua vida, e a partir disso você vai para um lugar de promessa. Qual é a promessa do Senhor? Vocês vão passar por aqui, vocês vão parar em Gozém, nesse período vocês vão ser alimentados, vão ser recebidos, após isso vocês permaneçam, continuem para Canaã. O maior problema, queridos, é que a gente acostuma com algumas coisas. E sabe qual foi o problema do povo da primeira geração que foi para o deserto? É que eles tinham ainda uma mentalidade escrava. Eles vão para o deserto para serem libertos, para alcançarem a promessa, mas a mente deles ainda estava no Egito. Eles foram para um deserto e se contentaram com o maná e com a água que jorrava da rocha. E esqueceram daquilo que o Senhor tinha dito para eles. Sabe aquele negócio? Ah, estava ruim lá, mas aqui está meio ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Ó, veja bem, a gente não precisa trabalhar. Não precisa correr atrás. Não precisa plantar. De meio-dia vem o maná, de noite vem o maná. De dia aquela sombrinha maravilhosa, de noite o quentinha. Que comprar roupa para filho, comprar calçado, Deus dá tudo, tô de boa, aleluia. Vou descansar no Senhor. Descansar no Senhor significa caminhar sobre a palavra dada por Ele. O povo entra no deserto e começa a descansar no Senhor, do seu umbigo, e não no Senhor. Porque era uma transição, querido. Vai chegar momentos em que Deus vai dar tudo na tua boca, mas vai chegar um momento que Ele vai falar para você: te ensinei, pesca agora e come. Vai atrás, porque eu te dei capacitação para isso. Ai, Senhor, porque o Senhor disse que daria, o Senhor disse que faria e nada aconteceu. Ei, agora é com você. Como assim é comigo? Você tem a promessa. Eu já te falei, eu já declarei o propósito, já deixei claro para você. Nós já conversamos sobre isso, agora você precisa entrar nesse lugar. Quando o Senhor entrega essa promessa, Ele diz: vocês vão para uma terra onde mana leite e mel. Sabe o que é maná? Quando mana é algo que você não plantou, mas que você vai colher. É algo que você não fez esforço, mas aquilo vai te alcançar. Por quê? Porque você obedeceu. Mas para que isso aconteça, você precisa acessar esse lugar. E para acessar esse lugar, você tem que destruir as coisas que te separam daquele lugar de promessa. E eu vejo que a maior guerra em nós, nesses dias, é matar o conforto mentiroso das nossas vidas. Ah, eu vou para o culto, domingo à noite, eu vou sentar, ouvir uma palavra dos céus. Eu vou para casa na segunda, faceiro, feliz, glória a Deus, Deus falou comigo. E na terça, foi bom. Na quarta, aleluia. Na quinta, ai Deus, que hora que vai chegar o culto de novo? Eu preciso ouvir Deus. Tá fácil não, deixa a hora de chegar domingo. Ah, mas como não chegou domingo, eu vou para o YouTube. Deixa eu pegar uma mensagem aqui. Pegar uma palavra que fala esse negócio, ai que aleluia. Tá tudo errado. O fato de eu ouvir é para que eu me transforme. E para que eu me transforme, eu preciso ler o que está escrito acerca daquilo que eu preciso me transformar.
A mensagem não é para estar superando ou suprindo uma necessidade momentânea da minha vida. A mensagem é para me despertar, para andar segundo o conselho de Deus para a minha vida. Então o que eu devo fazer na segunda? Dar glória pela noite, domingo? Sim, mas eu preciso ir para a palavra, para a oração e para a meditação, para que eu seja construído segundo aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu preciso ouvir uma palavra hoje sobre dor no coração. Deixa eu ir lá procurar uma mensagem que fala. E aí eu vou chorar. E a dor do coração daquele momento vai passar. Mas na semana que vem vai doer de novo. E eu vou procurar uma palavra para suprir a minha necessidade da dor do coração. Sabe por quê? Porque eu continuo no deserto, ouvindo somente a minha alma, e não paro para ouvir o plano e propósito de Deus para a minha vida. Você vai viver de palavra em palavra, em vez de andar com o Senhor que deu a palavra. Querido, é melhor andar com o Deus da palavra do que somente com as palavras. Sabe aonde está a cura? Está em ouvir a palavra e se mover sobre o que está escrito. Está em buscar na palavra de Deus a saúde que nós precisamos para conhecê-lo da forma correta. Nós descansamos da forma errada. E por descansar da forma errada, nós avistamos a distância à terra e não entramos nela. Essa geração se acostuma com aquilo. E aí de repente, o Senhor diz para eles: vão para uma terra que emana leite e mel, sigam para lá. Eu já dei essa terra para vocês, ela pertence a vocês. Retirem todos aqueles que invadiram a terra, retirem todos aqueles que estão ilegalmente na terra e adentrem ela. Foi essa a palavra, sim ou não? Sim ou não? E o que eles fazem? Estava tudo bem no deserto. Deus não vai nos abandonar aqui. Tudo bem que Deus falou isso, mas Moisés, vamos fazer o seguinte. Vamos reunir um conselho dos anciões, dos sábios. Porque eu acho que é burrice nós meter a cara lá sem primeiro olhar a terra. Vamos enviar espiões. E assim, aquilo que os espiões visualizarem na terra e nos disserem, nós vamos ou não vamos? Deus não mandou eles enviar espiões. Deus mandou eles adentrarem a terra. A maior frustração de Moisés no final da vida dele, ele escreve isso no livro, é que ele parou para ouvir aqueles anciões. Não pare em quem está agarrado no conforto momentâneo. Pare na palavra, por mais que isso custe a você. Não pare. Eles vão, olham para a terra. Meu Deus, tem mesmo, mana leite e mel, verdade. Tem cacho de uva gigantes, 2 homens para carregar. Cara, é uma loucura. Tem muita coisa boa. Porém, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos para o tamanho daqueles homens. É besteira nós entrar naquela terra. Vamos continuar no deserto. Tem maná, tem nuvem, tem fogo, cresce a roupa, cresce sapato. Vamos viver aqui de boa. Mas tinha 2 fora da casinha lá. Deus é tão bom que Ele sempre deixa uns loucos no meio dos que pensam ser sábio, né? Eu prefiro ser louco do que ser sábio nesses dias. É melhor. Porque louco não precisa se explicar, sábio toda hora tem que estar dando explicação no que fala. Que ele é louco. Uhum. Ah, meu filho. Como é bom. E aqueles 2 falam: ei. Deus disse que Ele deu para nós essa terra. Vamos até lá, vamos tomá-la, porque Deus já nos deu. Os outros 10 olham: cala a boca, maluco. Nós vamos morrer lá. Nós vamos ser destruídos à espada. Deus nos trouxe no deserto para sacanear a gente estava de boa lá no Egito. Ele veio, isso aqui é para punir nós. É para derrubar a nossa casa. Eles tornam a dizer: não, vamos, avançamos, Deus nos deu aquela terra. Quem está, queridos, com os olhos na promessa, não olha para a dificuldade que está à sua frente, também não olha para a circunstância de conforto que ele está vivendo. Ele persevera naquilo que foi dito. Não pare no conforto, também não pare na dificuldade. Continua olhando para Cristo. Eles decidem em assembleia
a dizer a Deus que Deus não sabia o que estava dizendo. Eles decidem em assembleia falar que o conselho de Deus era errado, que Deus não tinha entendido direito e que Deus precisava aprender melhor com eles, porque eles foram ver a terra. A pior coisa que existe, o que mais eu acredito que mais aflige, mais atinge, mais magoa o coração de Deus, é você olhar para Deus e falar: você não sabe o que está dizendo. É como se olhar para aqueles quadros. Quem já viu aqueles quadros com aquelas pinturas que custam milhões, que você não entende nada? Já viu aqueles quadros? Como é que é o nome daquelas pinturas abstratas, é isso? É? É esse o nome? É aquele monte de risco e você olha falando: quanto vale? 10 milhões. Tá louco, não dou R$1. Mas vai falar para quem pintou. Ele vai te explicar cada risco daquele dali, irmão. Você vai falar: nossa, eu não tinha pensado nisso. Então não queira ensinar para o pintor como desenvolver a sua pintura. Entenda o que ele está dizendo. Não queira dizer para Deus como desenvolver a sua palavra, a sua promessa. Ele já concluiu, você precisa entrar nela. O que acontece nesse momento? O Senhor olha para eles: tá bom, já que vocês não acreditam em mim, beleza. Porém, vocês vão ficar por aqui. E esses 2 homens e a geração após eles vai entrar na terra. Porque eles viram aquilo que eu disse e vocês só estão olhando para o maná que vem do céu. Não pare no maná, querido. Maná é quando Deus supre as nossas necessidades momentâneas. A promessa está na abundância de viver aquilo que Ele disse que viveríamos. Amém. Queridos, Deus não tem problema nenhum com abundância. Ele tem problema com uma mente medíocre. Deus não tem problema nenhum em abundar nas nossas vidas. Ele tem problema com a mediocridade da nossa cabeça. Essa geração passa, morre todo mundo. Fica no deserto, afinal de contas eles queriam o deserto. Quem ama o deserto morre nele, irmão. Quem ama somente o maná vai morrer comendo o maná. Quem ama somente a sandália que está vestindo e a roupa que está crescendo vai morrer com a roupa crescendo. Mas quem entende a promessa persiste naquilo que foi dito. A geração que vem após adentra aquela terra. Eles não vão consultar, eles vão para cima, porque Deus já disse. E ao adentrar naquela terra, eles percebem, eles vivenciam tudo aquilo que o Senhor disse. O problema é que nós saímos de um Egito geográfico, de um lugar que nos prende, mas o Egito dentro de nós permanece dando destino às nossas vidas. Nós precisamos sair de um lugar geográfico, mas nós precisamos sair de um lugar na mente. Porque eu posso entrar em Canaã e ser um mendigo lá dentro. Eu posso entrar em Canaã e ser um herdeiro da terra e dono daquilo que me foi dado. Depende o que eu vou permitir que seja construído em mim no processo do deserto. Depende se eu vou entender as diretivas de Deus, se nesse processo eu vou ouvi-lo, eu vou conversar com Ele, eu vou ouvir o seu comando, eu vou ouvir o que Ele está declarando para mim. O deserto depende de como você entra nele e como você sai dele. O que Deus quer fazer conosco nesses dias é tirar da nossa mente uma mentalidade egípcia. Não adianta nós ficar batendo no peito: sair do Egito. Mas o Egito não saiu de você. Agora eu não sou mais escravo, eu não construo mais tijolo. Agora eu sou livre. Agora Deus manda um maná todo dia. Aleluia. Aí Deus fala para você: sai do deserto, adentra Canaã. Não, Senhor, tem uns caras lá fortes, grandes, vai me derrubar, vai arrebentar comigo. Vou ficar por aqui mesmo. Mas a palavra que eu tenho para você é que você adentre a terra. Não, deixa para outra geração. Tá bom aqui. Existe uma palavra que descansa sobre a nossa geração e nós somos responsáveis para com ela. E a palavra que descansa sobre a nossa geração é que nós não venhamos de culto em culto, sentarmos a nossa bonita bunda no banco e não dar resposta a nada. A palavra que descansa sobre a nossa geração é que nós venhamos adentrar nesse lugar, ouvir ao Senhor, entender a dependência dEle, por meio disso nos movermos e tocar os lugares que estamos inseridos. Deus te colocou em uma grande empresa para você tocar aquela empresa mediante a palavra que você carrega.
Deus se colocou no meio do direito. Você é um advogado porque você precisa tocar e trazer juízo e justiça de Deus naquele meio. Você precisa mostrar a justiça correta de Deus. Deus se colocou no meio da medicina para que você mostre aos médicos que Ele continua sendo o médico dos médicos. Deus estabeleceu em lugares de governo para que Ele governe a partir de você, para que você não tenha um governo corrupto. Deus deu condições e dinheiro a você para que você mostre a todos que não é o dinheiro que tem você, mas é você que governa sobre o dinheiro que está na tua mão. Entenda o que Deus está fazendo, entenda por que Deus está estabelecendo, porque senão aquilo que era bênção torna-se maldição, e aquilo que era bênção no começo torna-se dono de você. Se você não compreende onde Deus está te levando, você torna-se escravo daquilo que deveria ser a terra que emana leite e mel para você. É por isso que nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. É por isso que nós não podemos sair de uma dependência total dEle. O fato de estarmos em Canaã não nos dá o direito de dizer o que vamos fazer com o mel e com a uva que temos. Mas nós precisamos consultá-lo acerca do que faremos. O fato de termos muito é porque o Senhor espera que venhamos suprir a necessidade de muitos. O fato de termos revelação é porque Deus espera que nós venhamos trazer graça e revelação para uma cidade que está perdida. O fato de você vencer lugares no teu matrimônio não é para que você só seja feliz, é para que você ensine alguém a vencer lugares que você já venceu. O fato de Deus dar revelação de coisas profundas para você não é porque você é o cara, não, é porque Deus precisa que você se sujeite à revelação para se sujeitar aos outros, para que eles também caminhem na mesma revelação. Quando você entende a forma de Deus trabalhar, você entende o que Deus disse no princípio. Deus criou o homem, colocou o homem sobre a terra e Ele disse: governe sobre todas as coisas. Tudo aquilo que você não governa, governa sobre você, irmão. Tudo aquilo que você não exerce autoridade, aquilo vai exercer autoridade sobre você. Tudo aquilo que te torna escravo é porque aquilo é teu Senhor. Mas quando você entende a promessa de Deus, você entende o senhorio de Deus sobre você, você passa a governar sobre todas as coisas, não para a tua glória, mas para que Cristo seja glorificado através do que você está fazendo. Tudo que Deus colocou na tua mão nesses dias é para que Ele seja glorificado, porque senão isso vai virar pão mofo na tua mão e vai trazer somente bicho e desgraça. Nós precisamos entender que o pão que Ele está nos dando é para glorificar o nome dEle. Aonde Ele está nos estabelecendo é para que o nome dEle seja glorificado. Tudo que temos pertence a Ele e nós precisamos entender que somos bons mordomos daquilo que Ele dispensou a nós. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que quando você entende isso, você torna-se livre de todas essas coisas e você entende que você só é escravo de Cristo. Essas coisas não têm você, mas você governa sobre elas. Esse é o propósito eterno de Deus, que o homem volte à sua origem, que ele entenda para que o Senhor estabeleceu e ele governe sobre todas as coisas, para que em tudo ele glorifique o nome de Deus. É viver o corandel, é tudo para Ele, perante a face dEle, para louvor da glória dEle. Porque fomos criados para isso. E quando Cristo vem e nos restabelece nesse lugar, é para que o homem vivificado no Espírito volte a ser o homem criado no Éden. É possível? Sim, é possível, senão ele não teria morrido por isso. Agora nós precisamos sujeitar todas as coisas ao governo dEle, incluindo os nossos desejos e as nossas vontades. Se coloque de pé.